Olá pessoal, esse vídeo é uma indicação de livros, de poemas que eu estou usando com meu filho no processo de alfabetização. Eu acabei de me mudar para o Cairo, no Egito, então se vocês ouvirem barulho muito alto, é o barulho da rua. Aqui as ruas são bem movimentadas, digamos assim, bem barulhentas. Então eu vou tentar gravar esse vídeo, mas vai ter muito barulho lá fora. Eu vou procurar depois um lugar mais calmo, até mesmo pra gente poder continuar gravando as atividades que eu faço com o meu filho, com a alfabetização dele. Voltando pro assunto do vídeo, a importância da gente ler poemas e trava-línguas para criança nessa questão do processo de alfabetização. Eu gosto de usar os livros de poemas, não só porque eles transformam a leitura numa atividade mais prazerosa, tanto para quem lê quanto para quem escuta, mas também porque ele desenvolve a atenção, a oralidade, a entonação, a acentuação, o ritmo, né? O ritmo, por sua vez, também vai desenvolver a fluência na leitura. Então, assim, são coisas muito boas para a criança desenvolver nos primeiros anos em que ela está tendo contato com as letras, com as palavras, com os textos, né? O primeiro livro que eu tenho para mostrar é o Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Esse livro é bastante conhecido, ele reúne mais de 50 poemas, né? Logo aqui no início a gente tem um sumário, com os 50 poemas, mais de 50 poemas que ele reúne. Eu uso esses poemas tanto para atividades de memorização, como também para trabalhar com uma letra em especial, ou um dígrafo, por exemplo, né? Começando aqui com o Colar de Carolina, né? Eu gosto muito desse daqui, por exemplo, para a gente trabalhar as palavras que começam com a letra C, ou as palavras que tenham o fonema K nelas, né? Então aqui são várias palavras ao longo do texto que repetem o mesmo fonema, né? Então, colar de Carolina, com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal, torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. Então, assim, são várias palavras ao longo do texto que têm o mesmo fonema. Então, assim, faz com que a criança comece a prestar atenção nessa repetição, né? Então, é bem interessante esse. Por exemplo, a moda da menina trombuda, que eu vou fazer um vídeo sobre ele, explicando como é que eu trabalhei esse poema com meu filho, quando eu fui explicar para ele quando eu fui trabalhar com ele a fonética do que é o som da letra M. Então também é bem interessante, a mesma coisa, ao longo do texto o fonema é repetido por muitas vezes. O jogo de bola também é um texto fantástico, porque a criança começa a ler sozinha, porque são palavras bem simples, né? São palavras que a gente já trabalhou antes, às vezes pode aparecer até uma palavra ou outra que seja novidade, mas que a gente não precisa ignorar, que a gente pode começar a trabalhar. Por exemplo, Raul, né? Que tem o L no final aqui, que às vezes a criança pode ficar meio embolada com isso. Mas assim, na maioria das palavras, a maioria das palavras é bem fácil, assim, para a criança ler sozinha. Aqui no Bolhas, né, você tem o dígrafo LH, que também se repete por várias vezes ao longo do texto. Então, assim, são várias coisas que você pode fazer. E não somente você precisa trabalhar com os dígrafos e com os fonemas, mas também você pode começar a trabalhar com outras coisas. Por exemplo, aqui no texto do poema Bailarina, a gente tem todas as notas musicais, então a gente consegue começar a falar, talvez,
usar esse texto como uma introdução para um outro assunto, né? O Mosquito Escreve, que é o favorito do meu filho, né? Que também é bem interessante. Então, assim, são textos bem legais. Então, são várias as formas e os assuntos que a gente pode explorar com cada poema. Sem falar nas figuras, que também nos permitem ampliar a conversa, ajuda a interpretar e também a pensar sobre o que aconteceu depois, começar a pensar com a criança e fazer suposições, né? Eu comprei esse livro bem caro, eu comprei por R$42 na livraria Curitiba, mas eu encontrei por R$25 na Amazon. Então, vale a pena fazer uma pesquisa antes, porque o preço varia bastante entre as livrarias. O segundo livro que eu tenho para indicar hoje, eu comprei num sebo. Comprei, na verdade, não fez muita diferença no preço, eu comprei ele por R$20 e na loja ele custa R$22, na Amazon ele custa R$22. O título dele é O Caldeirão de Poemas, ele reúne 63 poemas, é da Tatiana Belink, e elas são muito divertidas, também são sobre temas variados, e meu filho pede para eu ler constantemente para ele. Eu pego às vezes também muitas frases desse livro para que ele faça caligrafia, além dos usos que eu já havia falado antes, que eu faço com o da Cecília Meirelles, eu também faço aqui, mas às vezes eu pego algumas frases daqui ou umas frases do da Cecília Meirelles para fazer caligrafia com ele. Então são vários textinhos curtinhos, são de autores diferentes, de ilustradores diferentes também, e são bem divertidos, são bem legais. Por exemplo, esse problema que o meu filho adora, esse daqui, que é assim, é um poema anônimo traduzido do inglês e a ilustração é de Spaca. Dona Centopeia passeia feliz até que Dom Sapo maroto lhe diz: responde na hora, assim, de repente, qual perna colocas atrás, qual na frente? E isto a deixou perturbada assaz. A pobre abalada caiu para trás, rolou na sarjeta e lá jaz, sem saber que perna primeiro usar para correr. Então, assim, são histórias bem engraçadas, né? E aí a gente pode depois trabalhar com a ilustração. E tem uma outra aqui também, que a gente usa para poder falar os pontinhos, né? Por exemplo, é um poema legal para ensinar números ordinais. Então, os pintinhos. O primeiro pintinho piou com água na boca. Eu queria encontrar uma gorda minhoca. O segundo piou com careta enjoadinha. Eu queria encontrar uma lesma fofinha. O terceiro piou com trejeito trombudo. Eu queria achar um verme polpudo. E o quarto piou com a voz bem fininha. Eu queria encontrar uma verde folhinha. E o quinto pintinho piou de afogadilho. Eu queria encontrar 1 ou 2 grãos de milho. Então disse a galinha, sua mãe a ralhar: se quiserem comer, venham todos ciscar. Então a gente pode falar sobre primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então é bem interessante. O meu filho se interessa mais pelas histórias desse poema, do poema desse livro, do que pelo poema do livro da Cecília Meirelles. Eu acho que é porque esses aqui são mais engraçados do que os dos outros. Não que ele não se interesse por esses aqui, mas se ele tiver que escolher, ele com certeza escolhe esse daqui, Um Caldeirão de Poemas. Existe também Um Caldeirão de Poemas 2, eu ainda não tenho, mas eu quero muito comprar. Eu super recomendo esses 2 livros, eu me impressiono todos os dias como ele gosta de trabalhar com os poemas.
E como o vocabulário dele também ficou bem mais rico. Então, assim, super vale a pena. E... enfim, a gente se vê no próximo vídeo.